Oi, gente, voltei aqui e eu quero explicar sobre fração porque pode cair, então é isso. Eu vou explicar porque que na soma e na subtração o número de baixo tem que estar igual. Primeiro, para a gente entender isso, a gente tem que saber o que é fração. Fração é a parte de algo. Por exemplo, esse quadrado aqui, esse quadrado é algo, mas se eu dividir, ele continua sendo ele, só que dividido. Nesse caso, eu fiz o mesmo quadrado, só que eu dividi. Podemos dizer que temos 4 sobre 4, porque a gente dividiu eles por 4 pedaços, e a gente tem os 4 pedaços. Aí aqui no que eu escrevi eu coloquei, deixa eu focar aqui, 4 sobre 4, pois as 4 partes do quadrado estão aí, elas estão todas ali. Isso tá desfocando toda hora, mas tudo bem. Se tirarmos um pedaço dele, vai ficar tipo isso aqui. E esse pontilhado é o que a gente tirou. O que nos resta é 3 sobre 4, porque a gente tirou uma parte dos 4. Então sobrou o quê? 3 partes do 4. E tiramos um quarto. É igual a uma parte de 4. Uma parte de um total de 4. Explicado isso, é o basiquinho do que você tem que entender, eu acho. Aqui eu vou fazer uma adição de fração. A gente tem 2 sobre 4 mais 4 sobre 16. A gente vai somar. Mas para somar, as bases têm que estar iguais. Como que elas vão estar iguais? Quando a gente achar um múltiplo comum. O que é um múltiplo comum? É quando na tabuada dos dois eles têm o mesmo resultado. Por exemplo, o 4/16, né? No caso aqui. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4 é 16. A gente achou um 16 aqui. E na tabuada do 16, tipo, 16 vezes 1 é 16. Então, beleza. A gente achou o mesmo resultado, não necessariamente com a mesma multiplicação. Tipo, o número vezes o mesmo número, até porque não dá. Enfim, a gente achou o mesmo resultado. Então, a gente vai ter que igualar a base. O 16 ele não vai mudar, porque ele é multiplicado por 1. Então, o 4 continua aqui em cima. Já o 2 sobre 4, o 4 para virar 16, ele teve que ser multiplicado por 4. Então, para ele virar 16, o de cima também tem que multiplicar por 4. Então, o de baixo e de cima tem que multiplicar para virar a base. Eu não sei se deu para entender, mas ele vai virar o 16. Por 4 virar 16, ele precisa ser multiplicado por 4. É a mesma coisa no de cima, número de cima. Então, 2 vezes 4 vai ficar 8. Pronto, as bases já estão iguais. A base continua aqui e vai virar 12, porque 8 mais 2 é igual a 12. A simplificação é a divisão onde o número de cima e o número de baixo podem ser divididos e o resultado dá um número inteiro. Ou seja, tipo, é como se 12 e 16 fosse dividido por um número só. Aqui a gente vai dividir por 4. Aqui vai ficar 12 dividido por 4 é 3. 16 dividido por 4 é 4. Esse é o nosso resultado. Agora, para entender melhor isso aqui, eu fiz desenho. Por que que você não pode somar os números sem a base estar igual? A base significa a quantidade de vezes, a quantidade de tipo quadradinhos que aquela figura está dividida. E as figuras são iguais, têm o mesmo tamanho. Então, por exemplo, se você somasse sem a base, você estaria tipo meio que falando que esse quadradinho é igual a esse. Então,
Tipo, não faz sentido, porque não tem a mesma área, entende? Aqui a gente tem 2 quartos, ou seja, duas partes de quatro pedacinhos. A gente só tem dois. Com isso, a gente pode falar que a gente tem meio, porque é a metade da figura, certo? Aqui a gente tem 4 sobre 16. 16 divisões tem 16 quadradinhos aqui, iguais, ok? E aqui a gente tem 4 partes. Então, tipo, a figura tá dividida em 16, só que a gente só tem 4 partes. Com isso, a gente visualmente consegue ver que é 1/4. Por quê? Porque lembra aqui nesse exemplo aqui, a gente tirou 1/4, que é essa áreazinha aqui, desse quadrado aqui. É o mesma ideia, entendeu? A gente tem 1/4 aqui. Então, como eu disse na simplificação, a gente pode pegar 4 sobre 16 e dividir por algum número. Esse número eu fiz por 4, mas dá pra fazer por 2 também, se quiser. Vai ficar 2 sobre 8. Dividindo por 2, vai ficar 2 sobre 8. Assim, dá pra dividir de novo por 2. E aí fica 1 sobre 4. A gente tem o mesmo resultado dividindo por 4 ou por 2, 2. Mas então, tipo, 2 vezes 2 é 4. Então a gente já pode dividir por 4 logo. Porque assim, 1/4 a gente chama de fração irredutível. Ou seja, não tem como dividir mais do que isso. Senão vai virar número. Não vai virar número decimal e a fração não aceita número decimal. São só números inteiros, eu acho. Só mais lá pra frente, mas enfim. Tá bom. Visualmente, você consegue ver que a gente tem 2/4. Não, dois não. É. Não. São 2/4, mas simplificando fica meio. E aqui a gente tem 1/4. A gente pode voltar isso aqui para 2/4 para facilitar, que aí já tá na mesma base. Se a gente tem 2/4 mais 1/4, a gente vai ter o quê? 3/4. Aqui você tem, aqui tá meio fraquinho, mas 3/4. Ó, meio mais 1/4 é igual. A gente não pode somar com a base igual, né? Como eu disse, você vai estar comparando um quadradinho com um quadrado maior, que não faz sentido. Então, para igualar as bases, você dividir a figura na mesma medida, você vai. Tá bom. Colocando na mesma base, você vai pegar o 2, multiplica quantas vezes para chegar no 4. No caso aqui dá para fazer assim. Então, vai ser 2 vezes 2 vai ficar 4. Então, de cima também vai ser multiplicado por 2. Vai ser 1 vezes 2 vai ficar 2/4. 2/4 mais 1/4 é igual a 3/4. Pronto, a soma tá certa agora. Visualmente eu coloquei aqui que dá pra ver que é 1, 2, que é duas partes de 1/4 e 1/4 aqui. Juntando, já dá pra saber que você tem 3/4. Mas você não vai ficar fazendo quadrado por aí, dividindo, porque é muito, precisa de muito espaço, essas coisas. Talvez você pode se confundir. Então você tem que entender essa ideia de que todos têm a mesma área, só estão sendo divididos por coisas diferentes. Então você tem que colocar eles para serem divididos pela mesma quantidade de quadradinhos. Tipo, aqui tem 16 e aqui tem só 4. Se você quisesse, como eu fiz aqui em cima, eu coloquei a base 16. Então, tipo, eu transformei aquele quadrado lá de 2 sobre 4 em um de 16. 16 quadradinhos. Entendeu? É isso. Transformando o, o negócio dividido por 4 em 16 quadradinhos, aqui a gente vai ter 8 pedacinhos. 4 aqui, 4 aqui. Entenderam? É isso. O que eu falei lá em cima
da, da simplificação. Tem que explicar isso aqui antes. Só falando aqui, embaixo é a quantidade de... a divisão que você está fazendo. Então, tipo, a figura vai continuar sendo a mesma. Só que a quantidade de divisões que você vai fazer aqui, tipo, de quadradinhos... não, calma, esquece. A quantidade que tá aqui, por exemplo, o 16, né? Vai ser a quantidade de quadradinhos. Tem 16 quadradinhos dentro de uma imagem só, de um quadrado só. E aqui é a quantidade que você tem, entende? Por exemplo, se eu tenho 4 quadradinhos de 16, isso aqui se resume praticamente uma divisão. Ou seja, a gente tem... Então, essa divisão vai representar a porcentagem do que isso daqui tá exercendo sobre a imagem. Ou seja, tipo, 4 dividido por 16, você vai ter 0,25. Porque é tipo divisão normal, tipo, né? Não dá pra dividir o 4, coloca o 0. E 16 vezes 2 é 32, menos aqui 8, 0. E 16 vezes 5 é 80, que dá 0. Então 0,25. 0,25. 0,25 é igual a 1/4 de 1, certo? Então você tem 25% da imagem é 4/16 ou 1/4. 25% da imagem. Conceito de simplificação. Onde o número de cima e o número de baixo podem ser divididos por algum número que os dois resultados sejam números inteiros. Ou seja, por exemplo, aqui embaixo, se a gente tem 7/14 e dividir por 7, 7 dividido por 7 é igual a 1. 14 dividido por 7 é 2. Então a gente tem meio. Aqui é meio, isso aqui também representa meio. Agora nesse caso aqui, a gente vai fazer a divisão. 21/3. 21 dividido por 3 é 7. 3 dividido por 3 é 1. Lembra que eu falei que é uma divisão? O de baixo vai para dentro e o de cima vai para fora aqui. 7 dividido por 1 dá 7. Então a gente tem 7 inteiros. Então 21/3 é igual a 7 inteiros. Ou seja, é como se a gente tivesse 7 áreas inteiras de qualquer quadrado gigante desse aqui, desse 4x4 ou 2x2. É como se a gente tivesse 7 inteiros, entende? E aqui é a forma mista, que não fica tipo certinho, números inteiros. Então a gente vai ter um número inteiro, não sei quantos números inteiros, e uma fração do lado, que é o que sobrou. Então a gente tem aqui 14/6 dividido por 2. 14 dividido por 2 é 7. 6 dividido por 2 é 3. Com isso, a gente vai fazer a divisão, né? Cadê a divisão? 7 dividido por 3, né? Que a gente tem aqui, 7 dividido por 3. A gente vai ter resultado 2, né? Que 3 vezes 2 é igual a 6. Tira aqui e vai sobrar 1. Sobrando, a gente vai ter 1 inteiro e 1/3, que é o que sobrou. Então, esse é o resultado. Espero ter conseguido explicar. É isso. Se tiver alguma dúvida, pergunta depois.